Essa apresentação que eu vou fazer é como comprar seu imóvel na Flórida, por que Flórida, escolhendo a imobiliária, o passo a passo e perguntas frequentes. A Priscila, que está aqui na frente, ela vai falar daqui para baixo. Eu vou falar só por que Flórida. E eu tinha uma apresentação bárbara para vocês. Eu vou tentar, enquanto ela fala, recuperar uns vídeos bacanas para vocês assistirem. Mas a ideia é a seguinte. Muitas pessoas não têm noção do que é a Flórida, né? A Flórida é um estado extremamente forte, tem um potencial enorme nos Estados Unidos. Hoje nós representamos a 18ª economia do mundo. Tá? Nós tivemos mais de 105 milhões de turistas no ano passado. Esse, como eu expliquei para vocês, é um slide já que está desatualizado. E muitas pessoas têm interesse em morar na Flórida. Não sei quantos de vocês sabem que a gente tem 2 impostos de renda anualmente nos Estados Unidos, em todos os estados, com exceção de alguns apenas, de 2 ou 3. E a Flórida é um deles, onde você só paga imposto de renda federal. Você não há o pagamento de imposto de renda estadual como os demais estados. Então, muitas pessoas com celebridades, pessoas que têm uma riqueza significativa, elas acabam optando em morar na Flórida para poder ter uma economia de imposto. Nós temos um centro de comércio global e uma infraestrutura incrível. Vocês devem estar sabendo, a abertura do Canal do Panamá hoje está fazendo uma duplicação do tamanho do porto de Miami. Nós temos mais de 14 portos navegáveis no estado da Flórida. Nós estamos agora, em 2017, vai ter a inauguração do sistema de transporte por trem entre Miami e Orlando, que vai facilitar bastante todo o transporte. E deixa eu mostrar aqui para vocês. A questão nós temos 3 áreas principais em franco desenvolvimento. A área da Flórida Central, que nós estamos com 65, esse número também está desatualizado, são 65 milhões de turistas em 2015. Né? Nós somos hoje a 2ª cidade que mais cresce. A região toda da Flórida Central está com um desenvolvimento não só voltado na área de turismo, como muitas pessoas imaginam, o Parque da Disney, Universal, SeaWorld, mas a gente está com um crescimento enorme na área de medicina. Né? Nós temos hoje um centro de pesquisas médicas, de hospitais, campos universitários, lá na cidade de Orlando, num bairro, numa região chamada Lake Nona. É uma área que tem muita facilidade para startups, então muitas pessoas estão começando seus negócios nessa região. E a gente tem agora, só para vocês terem uma ideia, um time de futebol que faz parte da liga principal dos Estados Unidos, que, inclusive, um dos donos, o dono principal é um brasileiro, que agora chama-se Orlando City, o nosso time de futebol, e estamos construindo um estádio próprio na região. Nós temos também um centro um complexo esportivo gigante sendo construído na área de Lake Nona também, com mais de 100 quadras de tênis. E tem uma série de outras atividades na área de tecnologia, que está em franco crescimento também na nossa região de Orlando. Depois, a gente tem a região sul da Flórida, onde nós temos a representação de mais de 100 escritórios de países, entre consulados e embaixadas presentes. Nós temos 137 bancos institucionais naquela região. E a Flórida, hoje, é o parceiro comercial número 1 do Brasil. Né? Então, a gente tem esse trade muito forte entre Brasil e Estados Unidos. A gente diz que é a capital da América Latina, mas hoje, Miami é considerada a 6ª cidade com o maior número de milionários vivendo nela. Então, vocês imaginam a quantidade e a qualidade de vida que nós temos lá. Uma outra área que está em franco crescimento, que eu tinha na apresentação, que foi embora com o meu computador, é a área do Golfo, onde nós temos Tampa, Sarasota e outras cidades que estão sendo muito procuradas. Pensacola, para a área de aposentadoria, investimento. Tem faculdades super renomadas naquela região. Então, realmente, a Flórida está indo muito bem de vento em popa. Agora, o processo inteiro de como funciona
Você vai precisar pensar em como fazer a identificação correta do profissional, do imóvel, e entender todo esse processo. E, para isso, eu vou deixar vocês com a Priscila Trisca. A Priscila é formada em comércio exterior, ela tem MBA, já morou em mais de 10 países, trabalha comigo já há bastante tempo. Ela é o que nós chamamos de uma broker associate na companhia e acabou de chegar nos Estados Unidos diretamente. Também os imprevistos acontecem nos voos, que já era para estar aqui, mas seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu queria, na verdade, como a gente está improvisando, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente faz geralmente, e eu quero começar explicando para vocês esse processo de compra e abrir para perguntas. Então, muita gente, hoje em dia, já lê blog, já escuta, já pesquisa, tem bastante matéria sobre a diferença de comprar um imóvel aqui e lá nos Estados Unidos. Então, enquanto eu for falando, se alguma coisa não bater com o que vocês têm em mente, por favor, fique à vontade de perguntar, tá bom? Então, como a Rosana falou, eu estou mais ou menos no 5º ano entrando de trabalhar com ela, e eu moro nos Estados Unidos há 17 anos, sou daqui de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, deixa eu ver, essa apresentação realmente é um pouco antiga, mas vamos lá. Começando do início, eu vou fazer como se você estivesse no escritório com a gente. Então, a primeira coisa que você faz quando você chega nos Estados Unidos e se encanta pela cidade ou se encanta pela Flórida, quer comprar um imóvel, tem um interesse, entra na imobiliária e a gente vai te atender. A gente não sai aqui, lá nos Estados Unidos, direto com você, mostrando o imóvel de cara. O que a gente busca fazer é sentar com você no escritório e a gente demora 1 ou 2 horas para primeiro entender o que você está buscando, para esse tempo que você tem lá ser muito mais eficiente, tá? Então, a gente vai sentar com você. E a principal diferença entre comprar um imóvel aqui e nos Estados Unidos é que aqui no Brasil, quando você busca uma oportunidade, você precisa visitar várias imobiliárias muitas vezes para ver se alguma delas se encaixa ou tem um imóvel disponível baseado no que você está procurando. Na Flórida, a gente é regulamentado pelo Estado, então a gente tem um sistema único de banco de dados com os imóveis disponíveis no mercado, que é o MLS. Então, não há necessidade de você conversar com mais de um corretor. Você escolhendo o seu corretor, na verdade, vai por afinidade, indicação, conhecimento e mais isso, o tempo de mercado que ele está ali, quanta atenção ele vai te dar, porque realmente lá na Flórida todos têm acesso ao mesmo banco de dados, então não tem essa necessidade. Muita gente chega lá e fala: Priscila, o que você tem de bom para mim? O que você tem para me oferecer? Estou pensando naquela galinha morta, alguma coisa assim. Eu falo: bom, gente, a gente tem tudo. Na verdade, a pergunta é inversa nesse caso. A gente tem tudo o que você gostaria de comprar. Então, essa é a principal dúvida, a principal questão que a gente tem que tirar de início, porque a nossa cultura brasileira é de conversar com muitas pessoas e isso acaba prejudicando você quando você está lá. Tá? Então, tem algumas... experiência, equipe, cultura, atendimento. A nossa imobiliária está mais ou menos... A Rosana deve ter falado um pouquinho da Florida Connection quando eu não estava aqui, mas a gente tem um pouco mais de 50 corretores espalhados pela Flórida. Todos nós somos licenciados pelo Estado e todo mundo tem um nicho diferente no mercado. Então, você vai escolher baseado nisso ou indicação. E aí a gente dá assessoria completa. A ideia é que a gente seja uma imobiliária boutique. Então, você chega lá, a gente vai te ajudar a escolher o imóvel, indica um contador, indica um advogado, a gente matricula a criança na escola, abre conta no banco, conta de telefone, a gente meio que fica amigo para sempre. Então, o primeiro passo é escolher o profissional. Já estou lá na frente. Consulta inicial, pesquisa do imóvel. Então, quando a gente senta, o principal fator para você escolher um imóvel ideal é ter em mente o valor que você quer investir. Com esse banco de dados, é muito importante essa transparência entre vocês e o corretor nos Estados Unidos, porque você pode ter 5 milhões de dólares para investir lá, mas naquele momento você vai estar disposto a investir
100 mil, 200 mil, 300 mil, e o corretor vai colocar aquele valor no sistema e te mostrar tudo que está disponível dali para baixo, tá bom? Além dos imóveis novos. E tem algumas maneiras de você investir. A principal, os brasileiros hoje em dia estão mudando para lá por N motivos. Um deles é segurança, né? Então você vai morar nos Estados Unidos com a sua família por algum motivo, e esses imóveis que você vai buscar são imóveis residenciais, então em bairros residenciais. Os bairros residenciais lá são considerados bons por conta das escolas. A gente não pode morar em um bairro e seu filho estudar em outro bairro. Então, você busca primeiramente pela escola, se tiver filho, óbvio, e aí você vai sabendo o preço dessa maneira. Outro motivo da pessoa comprar um imóvel lá é para investimento. E para investimento você tem duas formas de investir. Ou você vai comprar um imóvel de férias, né, que é a casa vacation homes que a gente fala. Quando você compra uma vacation home, tem mais duas formas de comprar uma vacation home. Ou ela vai ser usada por vocês, né? Se ela for usada por vocês, você vai alugar mensalmente ou diariamente, são áreas de férias, então não precisa ter excelentes escolas, mas precisa ter uma excelente localização. Porque o que eu falo para as pessoas que perguntam se vacation home é um bom negócio, é que vacation home é um negócio. Então, você está abrindo um negócio nos Estados Unidos e a sua casa é o seu negócio. Esse negócio é lucrativo? É lucrativo, mas quanto tempo demora para você fazer um negócio que você está abrindo gerar lucro? 1, 2 anos, e é o mesmo caso da casa de férias, tá? Então, você vai comprar sua casa, vai mobiliar, os inquilinos vão ficar na sua casa e vai demorar um tempinho para eles se acostumarem, para eles quererem voltar, para eles indicarem para outras pessoas. Vai depender da localização da sua casa, do quão bem administrada ela é. Então, a administração de casa de férias é um sistema completamente diferente de casa residencial de longo prazo, que eu já explico para vocês. Tem mais de 750 administradoras de casas de férias só na região de Central Flórida, então você vai precisar escolher uma que atenda a maioria das suas necessidades. Então, ou ela vai responder o seu e-mail mais rápido, a outra vai alugar mais, a outra vai limpar melhor a sua casa e uma vai alugar muito mais. Então, depende da sua pesquisa e da indicação que a gente te dá, de encontrar aquela que supra a necessidade que você precisa. Tem gente que tem uma casa de férias e não se importa em ganhar dinheiro, ela só quer que ela se pague ou que fique muito limpa quando você vai, enfim. E aí tem a casa de férias, mas que não é para ser alugada. Essa casa você pode comprar em qualquer lugar. Então, é uma casa que você se sinta bem ficando nela. Os bairros residenciais, eles não autorizam aluguel de temporada. Então, não tem como você morar, por exemplo, no Windermere, que é um bairro bastante procurado por ter boas escolas, e alugar a sua casa. Isso não é permitido pelo condado, pela cidade. Tá? Então, tudo isso tem que ser verificado antes, nessa conversa com o seu corretor, e você tem que ser bem claro no que você precisa para aquele investimento. Não tem uma receita de bolo para o melhor investimento, tem uma receita de bolo para o seu investimento. Tá? Então, essas questões você tem que pensar antes de saber onde você vai colocar o seu dinheiro. Deixa eu ver aqui. E aí, tem alguma dúvida até agora? Não? E o outro caso, eu falei que você vai comprar casa de férias, você vai ou alugar ou não, e aí você vai residir nela ou não. Se você tem mais uma outra forma de investir. Você vai comprar uma casa residencial e você não quer alugá-la para a temporada, mas você quer ter uma renda nos Estados Unidos. Então, você vai alugar essa casa residencial por 12 meses, que é o aluguel de longo prazo que a gente fala. Nesse caso, você também vai buscar bairros com boas escolas e em regiões procuradas, porque, consequentemente, os bairros com boas escolas têm um valor de aluguel mais alto, né, uma valorização do imóvel mais alta e te dá um rendimento mensal. O mercado de aluguel, hoje em dia, atualmente, ele está bastante aquecido. Então, os aluguéis em boas regiões estão mais caras e, se você não vai alugar o seu imóvel, a gente considera bastante você considerar essa opção de alugar por 12 meses, porque daí você tem uma renda fixa ou uma ideia do que vai ser o seu rendimento durante os 12 meses. E o aluguel, se tiver uma boa administradora, que no caso, de longo prazo, a gente faz dentro da Florida Connection, com a Welcome Home. A gente administra mais de 120 imóveis atualmente.
Então, a gente cuida de pesquisar o seu inquilino, colocar a casa no mercado, fazer um background check para saber se ele tem crédito para pagar o seu imóvel. Tudo isso é feito pela nossa equipe. Então, quando eles apresentarem as casas aqui, as residenciais, por exemplo, a Meritage, que é uma construtora de casas residenciais, que só constrói em bairros de boas escolas, muita gente compra com eles para alugar e deixar lá alugado, gerando uma renda. Então, são essas formas que vocês têm que pensar antes de investir o seu dinheiro lá, tá? Posso comprar um imóvel como nos Estados Unidos? Pode. Todo mundo pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Aí a outra pergunta, geralmente comprando um imóvel nos Estados Unidos, eu posso morar nos Estados Unidos? Não. A sua situação imigratória independe da compra do seu imóvel. Tá? Comprar um imóvel não te dá direito de morar nos Estados Unidos, ele te dá direito de ter um imóvel nos Estados Unidos. Então, você vai escutar um pouquinho hoje da advogada de imigração, que vai conseguir falar um pouquinho sobre contabilidade, mas independe. Essa é a principal pergunta. E tem aquele visto de $500 mil. Se eu comprar 5 casas de 100 mil, posso ter o meu green card? Não. Então, tudo isso tem que ser conversado antes, e eu sei que na internet, hoje em dia, a gente está tendo bastante informação equivocada e tem bastante família mudando para lá com informações que não são corretas e tendo que voltar e perdendo investimentos. Então, prestem atenção com os profissionais que vocês vão lidar durante o processo, com indicações e pessoas que tenham usado o serviço deles, tá? Quais os custos envolvidos na compra da propriedade? Quando o imóvel ele é pago à vista, nos Estados Unidos ou na Flórida, você consegue comprar ele em mais ou menos 7 dias. 7 dias, acho que é o mínimo que eu já fiz hoje em dia lá. Os custos de fechamento para um imóvel comprado à vista variam entre 1% e 2%. Um imóvel financiado variam entre 5% e 7%, dependendo do banco que você usar. Então, o brasileiro pode financiar, não sei nem se essa é uma outra próxima pergunta aqui. O brasileiro pode financiar. Hoje em dia, o financiamento é muito atrativo, inclusive, para o brasileiro. Eu acho que os juros de vocês aqui estão entre 9% e 12% ao ano, né? A gente está financiando lá para brasileiro, para estrangeiro, entre 3% e 5%, 5,5%, né? 5,5% hoje em dia anual. Então, você dá uma entrada de 30% a 40%, dependendo se sua casa é residencial ou de férias, e aí financia. Isso é muito procurado. Hoje em dia, um processo... o financiamento é fácil? É fácil, mas eu falei agora para o meu último cliente que eu vou fazer vocês assinarem, quando for financiar, um documento falando que eu expliquei como vai ser esse financiamento, né? Porque ele é um pouco burocrático, mas, independente disso, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos eles estão financiando para uma pessoa estrangeira que não tem vínculo nenhum com o país. Então, eles vão te pedir bastante documento que você tem aqui no Brasil, e muitas vezes a mesma coisa. Então, as pessoas acabam ficando, às vezes, frustradas no meio do processo, mas não é nada pessoal, não é nada que os outros não tenham passado também. Desde que você mantenha uma comunicação rápida e efetiva com o banco, você não terá problemas, tá? E qual a parte que eu parei? O juros está 4%, 5,5%. Depende da análise do banco, da sua documentação. Geralmente, eles pedem... não é baseado no imposto de renda apenas, tá? Muita gente tem essa dúvida. Porque aqui no Brasil a gente tem essa maneira diferente de declarar os bens, né? Então, o banco já meio que aprendeu e eles usam outras coisas. Extrato bancário, eles usam carta de contador, carta de referência, cartão de crédito. Tem bastante informação que eles pedem antes de falar que sim ou que não, baseado no seu imposto de renda. Então, essa não é uma grande dificuldade. Tem limite de idade para solicitar? Essa é uma ótima pergunta. E não, muito obrigada. Não tem limite de idade, essa é uma outra diferença com o Brasil. Você pode ter 80 anos e financiar uma casa lá por 30, por mais 30 se você quiser. Ou financiar junto com o seu filho. Não tem limite porque a gente não pode discriminar. A gente nem pergunta, acho que o banco nem pergunta a idade, sexo, raça, nada disso a gente pode perguntar, então eles não têm discriminação. Mais alguma dúvida? 30 anos,
É a média. Tem algumas formas que eles te propõem, tá? Na hora que você financia. A gente tem eu não sei se vai estar aqui, tá? Mas tem o 5-year ARM, que a gente chama, que são 30 anos de financiamento, 5 anos fixos, os juros fixos, e depois de 5 anos ele é variável, podendo variar para cima ou para baixo, 2%, geralmente, e não mais que 10% na vida do financiamento. Eu já vi financiamentos baixarem depois de 5 anos. E outra ideia é, depois de 5 anos, você refinancia ou quita, ou não tem problema. Aí tem o 15 year, então são 15 anos fixos e depois variável, e tem os 30 anos fixos. E aí o que vai diferenciar um do outro é o valor dos juros, tá? De um para o outro. E não tem penalidade, na maioria dos casos, se você quitar o seu financiamento antes. Muita gente compra, depois de 3 anos quer quitar, porque a nossa cultura diz que a gente não financia. Mas lá, os americanos trabalham com o dinheiro dos outros, e até é muito inteligente. Se você tiver $500 mil para investir, você compra 2, 3 imóveis e tem uma renda de 2 ou 3 e uma segurança de um pagar o outro do que investir cash em um só. É uma escolha de cada um. Então, isso é outro fator a ser analisado aí por vocês. A advogada vai falar, por conta da nossa licença, a gente não pode entrar em muitos detalhes em questões tributárias e migratórias. Mas, no geral, quando você compra como estrangeiro nos Estados Unidos, a gente indica ou pede que vocês abram uma empresa chamada LLC. Essa empresa ela é uma proteção patrimonial e tributária do seu imóvel, porque quando você é estrangeiro, se você venha a falecer, o país pode vir a ter direito a até 48,5% do valor dos seus bens nos Estados Unidos. Quando você abre uma empresa e coloca esse imóvel na empresa, ele vai direto para o seu sócio. Então, você tem essa proteção e, além da tributação também. Se não me engano, o pessoal é 30% e, na empresa, a tributação cai para 10%. E aí você consegue abater bastante coisa dessa sua empresa. Por exemplo, você mora aqui, tem uma casa de férias lá, e essa casa, a dona da casa é uma empresa, sua viagem para os Estados Unidos para ver a sua empresa, para cuidar do seu negócio, ela é abatida da sua renda. Então, muitas vezes, você acaba não pagando imposto de renda. Sua comida, seu carro alugado, sua administração, seguro, tudo isso consegue ser abatido da empresa, mas essa é uma conversa mais detalhada com o contador. Então, tem vários benefícios. Uma questão importante, se você escolher financiar, é que vocês têm que ter em mente que vocês precisam abrir essa empresa durante o processo de financiamento, tá? Alguns bancos, quando eles financiam, o banco ele vai financiar para você na pessoa jurídica, quando a casa é financiada. E a escritura ela é feita desculpa, ao contrário, ela vai financiar na pessoa física e a escritura ela pode ser feita na jurídica para te proteger. Se você financia o imóvel na pessoa física, não abre empresa e depois você quer transferir ele para a pessoa jurídica, quando você abrir uma empresa, o banco tem alguns bancos que têm cláusulas, aquelas letrinhas pequenininhas que a gente nem lê quando assina, que se ele descobrir ou se ele não autorizar você colocar na empresa, ele pode pedir que você quite esse financiamento. Quando ele descobrir que você transferiu essa casa para a empresa do contador, ele pode transferir depois que o seu financiamento está pronto, mas tem essa cláusula. Não tive nenhum caso de algum cliente que tenha essa situação, mas eu prefiro falar e que vocês saibam disso. Comigo? Não. Eu preciso... Claro. No caso específico, compra à vista. Procedimento igual a abertura da empresa é uma dúvida que a gente tem também cultural, porque a gente fala em pessoa jurídica aqui no Brasil parece que assusta e parece que já é uma dificuldade grande. Quando você conversa com o contador, a empresa nos Estados Unidos ela é aberta com a única finalidade de proteção patrimonial. Então, ela é aberta em 24 horas. A gente abre uma empresa em 24 horas e a gente fecha uma empresa em 24 horas. Então, sim, é o mesmo processo, mas à vista e colocando na empresa, você está muito mais protegido do que se você financia. Assim, respondi sua dúvida? Tá bom. Nada. E o custo de uma empresa para abertura de empresa é entre 600
a 800, $1.000 já está caro para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Ali você escolhe o nome, 24 horas ela é aberta, eles te mandam os documentos, você tem que ter no mínimo 2 sócios e até 100, se você quiser. Mas tem alguma tributação mensal? Não tem no movimento ou tem que ter um movimento na empresa? O contador, o escritório, ele vai sempre te oferecer serviços que você pode ter na empresa. Se você tiver uma renda mensal, recibos que precisam ser abatidos mensalmente e tudo mais, eles cobram entre $60 e $80 por mês para cuidar da sua empresa. Se você sabe fazer sozinho, ou se a casa é alugada por você e tudo mais, você faz só no final do ano o imposto de renda com eles. Mas eles te oferecem serviços, por exemplo, de endereço, se você quiser colocar o endereço que o contador do escritório do contador, se não me engano, é $20, daí eles recebem, abrem suas cartas, veem o que é importante, o que não é, paga, e administra isso para você. Mas são serviços e não é uma obrigatoriedade. Você tem o custo de abrir a empresa e depois o custo anual de imposto de renda, que é $150, $200. Aí, só a última pergunta. Você falou que tem que ter sócios. Tem. Podem ser todos brasileiros ou tem que ter algum americano? Não, podem ser sócios brasileiros. Cira, por favor. E essa empresa é especificamente, restritamente para negócios envolvendo imóvel? Não necessariamente. Aqui no Brasil você tem que determinar por que você está abrindo essa empresa e lá não. Lá você escolhe o nome, ela é uma LLC, que é uma empresa limitada, Limited Liability Company, e aí ela tem qualquer finalidade. Eu estou falando mais do que eu posso aqui, tá? Mas quando você é dona, a empresa é dona de um imóvel, se você tem mais que um imóvel, se tem um negócio e depois vai comprar um imóvel, por exemplo, a gente sempre sugere que você abra outra empresa e coloque esse imóvel na outra empresa, porque se alguma coisa acontecer nesse imóvel que alguém vai te processar, ele só tem aquela casa para ir atrás de você. Se você tem um negócio, outras casas, 5, 6 casas, aí tem mais liability, que a gente chama, que é liability. Mais responsabilidade, mais coisas que ele pode ir atrás de você. Então, cada 5 imóveis, ele pede que você abra uma outra empresa. E aí vai ficando mais estruturada a coisa. Ele pode abrir um trust, uma offshore, que é uma offshore super normal abrir nos Estados Unidos, e aqui também a gente tem esse preconceito com uma offshore, lá é super normal. Depende de que tipo de proteção patrimonial que você tem. No mínimo 2 sócios, e aí um deles vai sempre aparecer como o gerente da empresa. E isso é tudo recorde público, tá? Essa é uma outra coisa interessante da Flórida, é que tudo é muito transparente, e por isso a gente precisa dessa transparência com os nossos clientes. Porque quando você escolhe uma casa, geralmente eu entro aqui, não sei nem se a internet está funcionando, mas para te mostrar o nosso sistema de MLS, quando você entra e escolhe um imóvel ali, naquela mesma página, eu consigo falar para você quem comprou o imóvel, quando foi comprado, por quanto, se foi à vista ou financiado, a idade, tudo é público. Então, não tem esse jogo que tem aqui no Brasil, que você coloca, por exemplo, eu comprei agora uma casa para os meus pais lá, fui corretora deles, e no mesmo condomínio ele queria uma planta específica naquele condomínio, e no mesmo condomínio tinha 2 casas disponíveis com aquela planta. Uma delas estava listada por 400 e pouco mil, e a outra estava listada por 350. Então, eu, como corretora, estava procurando por condomínio. Mas, se você estivesse procurando por preço, sem colocar o valor do condomínio, se você lista o seu imóvel muito acima do mercado, como era o caso daquele, eu nem iria encontrar ele disponível no mercado, porque a minha busca limita o valor. Então, não tem por que você colocar um imóvel muito acima. É até perigoso para a gente, como corretor, por exemplo, se eu vendo um imóvel para você muito acima do valor do mercado, o Estado ele regulamenta muito as nossas licenças. Então, ele vem perguntar para mim por que eu deixei você comprar uma casa $100.000 mais cara se eu sabia que aquela casa não valia aquilo. Ou então, se a gente vende um imóvel muito barato, por exemplo, se a casa do lado tivesse sido vendida por 200 mil, ele vai vir perguntar, lógico que há exceções, mas ele vai vir questionar a gente por que eu deixei você comprar aquela casa por 200 mil, por exemplo, porque acaba desvalorizando as outras do condomínio. Então, se alguém vai comprar uma casa ali, o banco avalia os imóveis e a do lado foi vendida por 200 mil, a sua cai, né?
Então, isso é tudo, tudo muito organizado lá. Então, tem essa transparência e a gente, quando pede para colocar uma oferta muito baixa, eles até se ofendem, inclusive. Então, não tem muito jogo. Quero, não quero, vamos colocar oferta, não vamos. E como o mercado continua muito aquecido, quando o corretor falar para você que a casa tem oferta, geralmente ele não está blefando, tá? A gente coloca em imóvel usado, eu já cheguei a colocar a oferta e ganhei de 11 pessoas que colocaram oferta na mesma casa e já cheguei a perder de 2. Então, o mercado continua muito aquecido. É importante que vocês escutem e acreditem no seu corretor. Eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos, Orlando. Só que eu não quero alugar. Eu quero ter o prazer de ir 2, 3 vezes por ano ao meu imóvel. Quem é que pode me ajudar na administração, na manutenção desse imóvel? Todo mundo ouviu a pergunta? Tá bom. A administração desse imóvel é feita por nós, na Welcome Home. A gente administra mais de 120 imóveis de longo prazo e pessoas que compram e não querem alugar. Então, você é muito feliz, porque você pode escolher em qualquer lugar onde você se sinta bem. O que eu falo para as pessoas que não conhecem a cidade é, depois dessa nossa conversa que a gente tem no escritório, ao invés de eu falar com você por 2 horas e sair para te mostrar o imóvel, eu prefiro que você fale comigo por 2 horas, que eu te dê 3, 4 endereços de localizações que se encaixam no seu perfil e que você passe o resto do dia sem mim, visitando esses lugares, entrando a um mercado, por exemplo, no Windermere, para ver se você gosta de quem mora ali, visitando um café no Celebration, para ver se você gosta da vibe que está naquele lugar, e aí você vai voltar a conversar comigo e falar: Priscila, eu me senti bem no Celebration, me senti bem no Windermere, porque eu não vou te dar lugares nenhum que não se encaixam no valor que você me pediu. Você vai falar: eu quero morar aqui, eu não quero gastar mais que 500 mil, e eu não vou alugar minha casa. Então, o que eu vou te mostrar, tudo vai se encaixar dentro do que você me pediu. Então, você vai ver onde você se sente bem e voltar, para a gente entrar nos imóveis, entendeu? Às vezes é diferente, não precisa ser assim, tá? Não é uma regra também, nada é uma regra. Às vezes você precisa entrar num imóvel de 200 mil para saber o que é um imóvel de 200 mil e saber que você pode comprar um de 300, um de 400. Essa maneira de trabalhar é uma maneira meio generalizada, mas tudo depende dessa conversa inicial que a gente tem para o seu caso, tá? Não é uma receita. No caso, uma compra do imóvel, quantos dias você precisa nos Estados Unidos de fato para fechar o negócio? Você nem precisa estar nos Estados Unidos, inclusive. Eu já vendi casa pelo Facebook. Tem pessoas aqui, né, de Alphaville, que já compraram casa comigo sem me conhecer. Inclusive, eu estou vendendo uma agora de alguém de Fortaleza que me encontrou no Facebook, comprou uma casa comigo. A gente aluga a casa dela, ela tem uma renda legal na casa. E a gente foi fazer esse evento em Fortaleza. Eu falei: Érica, estou aqui em Fortaleza. Ela: Priscila, está super corrida aqui, não sei o quê. Não encontramos. Ela foi para Orlando, ficou na casa dela. Eu falei: Érica, estou aqui, vamos encontrar. Nossa, a Priscila está corrida. E agora ela precisa fazer o EB5 e a gente vai vender a casa dela. E eu recebi uma proposta na casa dela. Eu vou vender a casa dela, eu nunca a conheci. Então, a gente decorou a casa, fez tudo, e agora ela vai vender. Eu não a conheço, então você não tem necessidade. Se você for financiar o imóvel, você pode fazer todo o processo estando aqui, e dependendo do banco que você usar, ele exige que você esteja presente para assinar a escritura final. Depende do banco. 2 anos atrás estava bem mais fácil, a gente fazia uma procuração, e você conseguia até mandar alguém ir lá, ou um dos nossos corretores assinava por você, mas começou a ficar como o brasileiro sempre dá um jeitinho e tudo, vai fechando o cerco para todo mundo, entendeu? Antes eu conseguia abrir uma conta no banco para você sem você estar lá, aí começou esse negócio de lavagem de dinheiro, agora não pode mais. Então, tudo que a gente vai abrindo portas e não trabalhando como a gente se deve, vai fechando para todo mundo. Isso foi o que aconteceu. O financiamento a gente conseguia fazer sem você estar lá, agora você tem que estar, no mínimo, 4 ou 5 dias antes da entrega das suas chaves. A entrega das suas chaves é o fechamento, é quando você compra um imóvel. Eu vou dar o exemplo da Merted aqui, é uma construtora super bem conceituada, que a gente adora vender com eles, porque a qualidade da construção é excelente. E vamos dizer que você entra num condomínio no Windermere e tem uma casa modelo, 1, 2 ou 3 casas modelos decoradas, lindas, que você entra na casa e fala: essa casa é a casa que eu amei. Eu quero uma igual a essa, só que eu quero nesse lote aqui. Então, você vai falar com o Fernando e ele vai falar: ok, essa planta
custa 300 mil. Então, onde você quer colocar essa planta? Aí você olha no mapa da construtora, decide onde você quer colocar. Se é no lote perto do lago, se é no lote da reserva, se é no meio, onde você quiser. E aí você geralmente recebe a sua casa entre 4 a 6 meses com eles. Então, é muito rápido, eles mandam fotos, e é tudo muito transparente, não tem jogo, não tem muito o que explicar, entendeu? É vapt-vupt. Mais alguma dúvida? O valor aqui, a comissão dos corretores. Na transação, são sempre 2 corretores envolvidos na transação. Então, também é um pouco diferente do Brasil. Tá? Aqui, geralmente, eu não fico nem conhecendo o dono, o vendedor, o dono do imóvel em si. A conversa é sempre entre a gente, o corretor do comprador, ou do vendedor, se vocês estiverem vendendo alguma coisa, e o corretor do vendedor. Então, essa negociação é sempre feita entre nós, a gente faz o contrato, tudo que vocês me falarem, eu preciso passar para esse outro corretor, e esse corretor, por lei, precisa passar para o dono. Eu e ele não decidimos nada, quem decide são vocês, mas vocês não se conhecem. Então, toda essa transação é feita entre 2 corretores, geralmente. Geralmente também não é regra, mas... E aí, quando você conta por uma casa nova, quem está no plantão de venda, se é o Fernando ou se é outro corretor, aí seria eu contra o Fernando. A gente adora. Eu ganho sempre. E aí a gente tenta negociar com outro corretor para vocês, entendeu? Então, não é vantajoso também você ir direto comprar uma casa sem o corretor. O valor do imóvel vai ser igualzinho, ou até mais caro se você compra direto com ele, porque eu sei os descontos que ele pode dar, eu sei tudo, e ele não vai te falar, não vai te oferecer isso se você for sozinho. Porque a gente trabalha junto. Então, a gente sabe o histórico da construtora, e aí, quando a gente vai brigar por você, a gente sempre dá aquela negociaçãozinha a mais para conseguir uma geladeira, conseguir umas cortinas, alguma coisa a mais para você, entendeu? A casa vem mobiliada, não, mas ela vem toda equipada, vem com piso. Ele vai falar da casa, mas vem com piso, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O valor, essa parte do valor. Vocês não pagam o corretor se você está comprando o imóvel, quem paga é a construtora, e é isso que eu ia falar, independente do que se você vai na construtora direto e fala, não tem um corretor, é mais barato, não, é o mesmo preço. Então, é preferível você ter um corretor que seja... que esteja no mercado e saiba, né, te ajudar do começo ao fim, porque a gente não quer só vender o imóvel para você. Independente do valor, a gente não trabalha por comissão, a gente quer vender um imóvel para você, porque você indica o seu amigo, porque você revenda o seu imóvel e compre outro. Então, a gente realmente não trabalha pela comissão e não trabalha para ser uma transação só. Então, os nossos clientes, geralmente, são clientes vitalícios. Dúvida? Não tem, vocês não pagam para a gente comprar o imóvel. Quem paga é a construtora. A construtora, vamos dizer que você esteja vendendo um imóvel, aí tudo bem. Não tem um valor específico, tá? O corretor que te falar o valor é esse, não existe. Por lei, não existe um valor de 6%, 7%, 5%. Isso é negociável. Tudo no real estate, na Flórida, nos Estados Unidos, é negociável. Então, o corretor que fala para você, ok, para vender o seu imóvel, cobra os 6%. Não é verdade. É o mais comum, tá? Mas é sempre negociável, sempre negociável. Desses 6% na venda, 3% vai para o corretor de compra e 3% vai para o corretor de venda. Tá? E esse valor é negociável entre eles ou entre vocês, depende. Se eu estou vendendo o seu imóvel e eu mesmo acho o comprador para o seu imóvel, às vezes eu posso falar para você que eu quero só 4 em vez de 6. Então, depende, não tem regra. Para a construtora, eles pagam para a gente de 3%, depende, tem construtora que dá incentivo, e os corretores da construtora, acho que eles recebem menos porque eles estão lá o tempo todo. A gente pode vender tudo e quem está na construtora só vende aquele empreendimento. Aqui os tipos diferentes de imóveis que a gente trabalha lá, não sei se vocês já conhecem todos, mas o primeiro é Single Family Home, que é a nossa casa separada, tradicional. Quando a gente fala em condo nos Estados Unidos, a gente está falando em apartamentos. Para o Brasil, apartamentos, né? E se a gente fala apartments nos Estados Unidos, o corretor não vai entender como um apartamento para você comprar. Apartments nos Estados Unidos são apartamentos de aluguel, não são de venda. Se você já foi para lá, você vê
monte de conjuntinho assim de apartamento. A maioria deles é tudo para aluguel. Você vai na administradora central deles e é tudo com a mesma pessoa. Eles só alugam, eles não vendem. Quando é condo, aí é vendido. A gente trabalha com land também, que são terras da construção. O Luciano vai falar bastante para vocês. Townhomes, tem um preconceito grande com townhomes no Brasil, mas lá a gente adora townhome. Townhomes são casas geminadas, não tem esse barulho que a gente acha que tem aqui no Brasil, mas tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Tem com piscina, tem com quintal, tem tudo. Tem a área da Florida Connection, que é a área do comercial que o Luciano vai falar para você, e de business, acho que é a Rosana, que a gente trabalha com vendendo negócios, vendendo comercial, então cada um está no seu ramo específico. Aí eu já falei todas essas possibilidades para vocês, o tipo de compra que você pode fazer. Financiamento, deixa eu ver se eu acertei, acho que acertei, ó. Outras perguntas. Transferência de fundos. Transferência de fundos era mais rápida antigamente, e muitas pessoas faziam de várias maneiras possíveis e imagináveis que aquele dinheiro chegava até lá. E quando o circo foi fechando, ainda bem que a gente sempre trabalhou com a Manicorp, que a Juliana vai falar com vocês. É uma empresa inglesa que trabalha só com transferência de fundos através do Banco Central. Quando você financia o imóvel, o banco ele vai pedir origem de tudo que você manda para eles. Então, não tem muitas maneiras diferentes de mandar o dinheiro. Quando ele é à vista, aí ele só se preocupa com o dinheiro estando ali para você receber o imóvel. Faz sentido? Transferência de fundos. Seguro da propriedade é obrigatório? Ele é obrigatório se sua casa for financiada ou se ela for um apartamento ou um townhouse. Se ela for separada, ela não é obrigatório se ela estiver quitada, mas a gente não pratica isso. Assim, todos os imóveis dos nossos clientes têm seguro obrigatório, se for com a gente, tá? Porque tem efeitos naturais na Flórida, que a gente sabe, então é bom se proteger. O seguro custa entre $600 a $1.000 por ano, então é uma proteção importante que vocês tenham. Claro. Eu comprei imóvel, vou pagar. Como é que eu faço a transferência desse dinheiro para você? A Juliana vai falar bem especificamente sobre a transferência de fundos, mas trabalhando com a Manicorp, você faz um cadastro com eles, que ele é válido por 2 anos, ou se você quiser fazer com o Itaú, com o Bradesco, com qualquer banco, você vai dar a conta dos Estados Unidos que o cartório der. Eu não falei do cartório, que eu vou falar para vocês, que é interessante. Aí a gente vai te dar uma conta para fazer o depósito e você vai fazer esse depósito ou pelo banco ou pela Manicorp. A Manicorp a gente usa muito porque eles batem o câmbio de todos os bancos. Eles não trabalham com unidade, eles trabalham com quantidade e eles só fazem isso. Então, a margem de lucro deles é muito baixa e acaba sendo vantajoso para você transferir com eles, além de mais rápido e tudo mais. O banco aqui, o Itaú, principalmente, é um banco que não entende muito, não é o forte deles fazer transferência de fundos. Então, às vezes, o dinheiro precisa estar lá e chega atrasado, 24, 48 horas, que pode gerar multa para vocês. Então, eu peço que vocês escutem o seu corretor e usem as dicas que eles te derem. Mas é facinho, você faz um cadastro com o banco ou com eles, transfere para uma conta aqui e eles transferem direto para lá. O cartório é uma instituição neutra na transação, chama Title Company, eu não sei se aqui chama cartório, mas lá parece que é um pouco mais simples do que vocês fazem aqui na transação. Eles são regulamentados pelo governo também e eles ficam responsáveis por fazer essa transferência de documentação e de fundos para vocês. Então, por exemplo, você decidiu comprar um imóvel com o Fernando, o depósito inicial é de 10%, você dá 10%. Quando a casa ficar pronta, depois de 6 meses, é que você vai dar ou os 90% se for à vista, ou o restante dos 20%, 30% se for financiada. Esse dinheiro ele fica... A diferença dos Estados Unidos é que as construtoras elas não trabalham com o seu dinheiro, elas constroem com o dinheiro deles. Então, esse depósito que você dá para eles fica nesse cartório, como escrow, tipo uma poupança ali. E se você desistir, ou se eles fizerem alguma coisa de errado, ou se você não conseguiu o financiamento, que geralmente o seu contrato é contingente ao financiamento, e você fez tudo para financiar e não conseguiu, o cartório devolve o dinheiro direto para você, e não tem esse perigo que tem aqui, que as construtoras não devolvem, não entregam o imóvel, blá, blá, blá. Eles só recebem o dinheiro
quando a sua casa está pronta. Então, o interesse deles é entregar a sua casa o mais rápido possível. Eles entregam casa de 7 quartos em 4 meses. Então, não é de praxe, mas entre 4 e 6 é o que eles fazem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Impostos, eu falei para vocês. Imposto nos Estados Unidos ele é pago sobre a renda. O imposto de renda é sobre a renda. Aqui no Brasil você declara bens. Lá não, você só declara a sua renda. Se você tiver renda, você paga imposto. E aí o imposto ele vai variar se for na pessoa física ou na pessoa jurídica, tá? E aí a Rosana falou para vocês, porque a Flórida, a gente gosta muito de morar lá. Essa aqui é um e-mail antigo, mas que continua... na verdade, ele é atemporal, né? Porque existe isso ainda. Só que é uma cliente da Rosana que mandou esse imóvel lá. Rosana, tenho esse imóvel à venda aqui por 750 mil. E aí, quando você olha o que está disponível em Orlando por 750 mil reais, é a mesma essa diferença aqui. Então, um imóvel, isso é real, tá? No Metroeste, você compra um apartamento desse por 90 mil dólares ainda. E aí, fatores a considerar, eu acho que todo mundo está aqui por um motivo, porque já entende que a Flórida é um estado muito interessante para investimento, continua crescendo, a economia continua crescendo, tanto para negócio, tem muita família mudando agora, comprando negócio, e também comprar negócio também não te dá o green card, depende muito dessa estruturação que você fizer com o seu advogado, na compra do imóvel, ser bem estratégico no que você vai comprar, não sair daqui vendendo carro para ir lá abrir um restaurante. Então, tenta ficar no seu ramo. E o que eu costumo falar para as pessoas é que muita gente me pergunta o que é um bom negócio nos Estados Unidos. E, com todos esses anos morando lá, eu falo que o legal de lá, dos Estados Unidos, dessa cultura que a gente vive lá, é que tudo que você fizer na Flórida, nos Estados Unidos, certo, vai dar certo. Se você abrir uma pastelaria ou se você abrir uma loja, qualquer coisa que você fizer lá, certo, vai dar certo. Se você for para lá com a mente de jeitinho brasileiro, não vai dar certo. Então, não tem muito o que errar. É você entrar no mercado, entender a cultura, respeitar a cultura e trabalhar, porque a gente trabalha muito lá, como a gente trabalha no Brasil. Todo mundo fala que a gente trabalha muito quando muda para lá, e é diferente, lá a gente só trabalha muito, mas aqui também. Então, acho que é você colocar na balança e ver o que é melhor para a sua família. Segurança, calma, né? Tranquilidade de chegar em casa todo dia, ou trabalhar um pouco menos e ganhar. Mas depende, não tem receita, mas tudo que você fizer certo, dá certo. Então, eu desejo sucesso para todo mundo que tiver vontade de morar lá, e a gente está sempre à disposição. Deixa eu ver se tem mais coisa. Esse cartório, além de ser uma instituição neutra, ele é responsável também por verificar toda a documentação do imóvel antes de você comprar. Então, quando você compra um imóvel nos Estados Unidos, ele passa por esse cartório, que faz uma pesquisa, um background da vida desse imóvel e te vende ele livre de toda e qualquer dívida e processo e tudo isso. Uma das casas, a casa anterior que não deu certo dos meus pais, foi porque 10 dias antes da compra o cartório descobriu que a dona devia mais do que ela estava financiando e o ex-marido tinha que assinar, ia ser muito difícil, e a gente acabou mudando de casa. Então, esse cartório, quando você fecha também, ele tem um seguro que você paga na hora da compra. Então, vamos dizer que o ano que vem, eles venham para você e falam: a casa que você comprou estava devendo 15 meses de condomínio. Não é responsabilidade sua. Você comprou o imóvel livre de qualquer pendência. Então... Questão de danos estruturais ou... Parece que eu li que tem pessoas especializadas que vão fazer uma visita na casa para dizer realmente se a casa está boa ou não. O corretor já é responsável? Não. A gente não é responsável por isso. E quando você compra um imóvel usado, que é uma revenda, né, que a gente fala, antes de comprar, a gente tem um período no contrato que a gente coloca de inspeção. Então, a gente manda... Essa inspeção ela é feita por responsabilidade sua, minha e sua, no caso, comprando o imóvel. E esse inspetor ele vai fazer uma inspeção bem detalhada na casa, vai te mandar um report de mais ou menos umas 50 páginas ou mais, com tudo, detalhezinho. Ele é bem detalhista. Os que a gente usa, ele coloca se o negócio de ligar a luz não está funcionando, se
no vaso sanitário tá solto, ele olha o ar-condicionado, o telhado, o encanamento, tudo isso, ele vai te falar se é legal ou não comprar um imóvel e, se for comprar, quanto custaria para fazer essas mudanças, esses reparos. Não tem casa perfeita, até casa nova ela tem coisas para fazer. Mas essa inspeção ajuda muito. E durante esse período de inspeção, vamos dizer que você já deu um depósito, vai comprar casa, começou o financiamento, chega a inspeção e tem alguma coisa para arrumar muito grave no telhado, por exemplo. Você tem a opção de decidir se você ainda quer continuar com o imóvel ou não, eles têm que devolver todo o depósito, ou se você quer continuar e negociar, aí eu negocio para você, ok, tem que gastar 5 mil no telhado, então vamos abaixar o preço da casa, ou então o dono arruma o telhado, aí a gente recebe. Então tem todas essas coisinhas que o corretor precisa saber e entender. No caso de um aluguel de longo prazo, no caso você mencionou 1 ano, qual que é a taxa de vacância hoje no imóvel, né, que é dedicado só para renda de aluguel? Nossa, não tenho esse número específico. Se eu falar, eu vou chutar, mas o que a gente mais procura é imóvel para alugar em bairro com boas escolas. Assim, a gente tem um grupo até no WhatsApp que, entre uma coisa disponível no mercado, já alugou. Está bem, bem concorrido. Eu não sei, a gente não pode te falar ou garantir o futuro, mas, no momento, ele está bem procurado e o valor está bem legal. Assim, vou te dar um exemplo de um condomínio deles, que tem imóveis que valem, por exemplo, $300 mil numa casa de 3 ou 4 quartos. Eles estão alugando por R$2.100, R$2.200 por mês. E você é responsável pelo IPTU e pelo condomínio. O condomínio está R$55 por mês e o IPTU você vai gastar uns R$150 por mês. Então, é bastante atrativo agora para alugar por longo prazo. Você não tem que mobiliar a casa, né? Na casa de férias, você tem que mobiliar ela para receber os seus guests. Depois desse primeiro ano, dos 12 meses de locação, as renovações são por períodos menores ou ela continua sendo por 12 meses? Em bairros residenciais, geralmente são 7 meses que o condomínio autoriza. Autoriza você alugar. O mínimo pode ser menos que isso, pode ser mínimo 7 meses em bairros residenciais. Mas quando você administra com uma boa administradora, chegando os 12 meses, ele já vai perguntar para o inquilino se ele vai querer renovar, se não vai. Se você alugar por 12 meses e o inquilino quiser ficar e pagar month to month, que a gente chama, aí é uma decisão sua. A gente vai falar, seu inquilino quer agora, depois de 12 meses, pagar mensalmente até ele achar alguma coisa. Não, você primeiro faz o contrato, você decide que você quer a casa, e aí a gente tem esse período no contrato, que é de 3 dias até 15 dias de inspeção. Então, esses 15 dias, você tem 3 dias para colocar o depósito, 15 dias para ter a inspeção de volta, e aí você decide, analisa a inspeção, se quer continuar com a casa ou não. É negociável também. Se você está comprando uma casa que um cliente meu está vendendo e você fala, quero pensar em comprar essa casa, posso mandar fazer uma inspeção para ver se eu ponho um contrato ou não? Pode, a gente pode deixar você pagar um inspetor, ele vai lá. Pode, mas nesse período pode ser que a casa já tenha vendido, entendeu? Então, tá rápido. Varia, depende do tamanho da casa. A dos meus pais agora foi $400. 300, 400... Vale a pena. É opcional, mas todas as nossas vendas, a gente meio que fala obrigatória. Te protege, né? E, assim, eu não posso analisar para você isso. Não. Quando você decide por um imóvel, lá você já é bem sério na compra do imóvel. Então, não tem isso de, faz uma oferta lá, fala que eu quero pagar 450 mil nessa casa, ver se ele aceita. A gente nem vai fazer essa oferta. Para fazer uma oferta para um imóvel, você faz um contrato, você assina toda a parte do contrato, você define quanto depósito você vai dar, o tempo de inspeção, qual é o período do depósito. Não, e aí, se o dono gostar da sua oferta, ele vai analisar e você ainda, no contrato, você coloca qual o período que você quer ter a resposta. Eu, geralmente, dou 1, 2 dias para o cara decidir se ele vai te vender a casa ou não, para você não ficar naquela expectativa. E se ele falar que sim, que ele quer te vender a casa, ele já vai automaticamente assinar a proposta ou fazer uma contraproposta nesse contrato, e, a partir do momento que ele é assinado pelas duas partes, ele é executado e válido.
Então, é muito sério. Quanto mais você colocar de depósito, por exemplo, nessa casa, nessa revenda ou na sua proposta, mais sério você está quanto a comprar um imóvel. Então, tudo que a gente faz é para deixar a sua proposta mais atrativa no caso de ter mais que uma oferta naquele imóvel. Então, se o seu depósito é mais alto, período de inspeção é menor, então o dono vai saber que você vai fazer a inspeção, já vai decidir, pronto, se não quiser, ele já põe para outra pessoa. Então, a gente faz o contrato que é padrão da Flórida ser um pouco mais atrativo do que as outras ofertas, entendeu? Quando você compra um outro imóvel, você dá entrada em outro financiamento, e aí, quando ele é aprovado, ele mesmo, esse cartório, é responsável por pagar o que você estava devendo, quitar o que você estava devendo, e aí você passa a pagar o outro. Se a sua casa está na empresa ou pessoa física, mas tem. Aí o contador te fala direitinho. Tá? Eu vou estar aqui o dia inteiro, gente. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. Sucesso para todo mundo e que todo mundo more lá.